Aí, ela disse no apito final, a Maria Ruiz, que é uma jornalista incrivelmente maravilhosa, que o Rubão vai sair da diretoria estatutária e que pode ser o Fernando Alba, que é o sucessor. Pá, beleza. O Augusto Melo, depois do jogo, deu entrevista na Rádio Craque Neto e também no Meu Timão, que estava lá em Bragança, e a pergunta dos repórteres, dos dois, eu não me lembro o nome dos dois, e o Rubão vai perguntar pra ele. Isso nunca aconteceu. Então, eu disse hoje nos Donos da Bola, na televisão, do Grupo Bandeirantes, pô, senta os dois, pô. Cá, ô Rubão, vamos sentar aqui, ô Augusto, vamos sentar aqui. O que é, irmão? O que tá acontecendo? O que aconteceu? O que tá havendo? Aonde a gente pode solucionar o problema? Sou eu, mal? Então tá bom, eu tô saindo. Aí vem o presidente do conselho. O que é o presidente do conselho pra mim? É o cara que aconselha todo mundo. Presidente do conselho. Sim. O que ele tem que fazer? Ó, vem cá, Rubão. Ó, vem cá, Augusto. Vem cá o pessoal da diretoria. Vamos sentar pra conversar. Não, aí o presidente do conselho, ele veio uma fala, uma escrita no Twitter do Rubão, que tem uma parada paralela em relação à diretoria, papapá, e aí veio o presidente do conselho e manda e faz uma nota. Não, meu irmão. Botou mais fogo ainda em cima do presidente, do próprio, do conselho, de tudo. Não, e vocês estão agindo por vocês. Vocês não estão pressionando no Esporte Clube Corinthians Paulista. É memorando pra cá, é cartinha pra lá, é fala de cá, é fala de lá. E aí, as pessoas esquecem o que é o mais importante, que é o Corinthians. Aí, perde o jogo de 1-0, não perde? Sim. O Cássio é o culpado. Certo? Sempre. Sim. Com gol aos 4 minutos que parecia que o time tava na lua. Isso. Né? O Cássio é o culpado. Aí o Cássio é o culpado, vamos tirar o... Aí, há uma injustiça tão grande com o Cássio que vai transformar no Carlos Miguel um salva-vida e ele vai tomar frango. Sim. Ele vai perder jogo. E a gente não pode arrebentar com esse menino e dar uma responsabilidade pra ele que não é pra ele. Ou senta pra conversar todo mundo que ganhou a eleição. Vamos lá, não tem o Chicão aí, não tem o Batata, não tem o Augusto, não tem o Caio. Cadê o cara que contratava jogadores que era da estatística? Um tal de Thiago. Nossa, no começo parecia que ele era o Cruyff. Parecia que ele era o maior de todos os tempos. Sumiu. Então, não há um consenso entre quem ganhou a eleição, que era muito difícil, porque ficaram 16 anos e deixaram o Corinthians no caos. Olha que absurdo. Alguém sabe? Vamos lá, qual foi a última entrevista que você viu do Leco no São Paulo? Nossa. Fala uma. Não consigo me lembrar. Vamos lá, o Gagliotti. Também não. 2 títulos da Libertadores. Sim. Vamos lá, então. Ele representa o Palmeiras em algumas ocasiões e tal, mas... Na dele, sem falar de política. Vamos lá, quem é o presidente do CORE? Quem é o diretor estatutário do Santos? Qual foi a última vez que o ex-presidente deu uma entrevista aqui na Rádio Bandeirantes e ele dava sempre? O Rueda. Não dava sempre pro Esporte Debate? Sim. Toda hora ele estava no Esporte Debate. Que, por sinal, parabéns à entrevista do Pretzel, que fez com o Eduardo Bandeira ontem. Parabéns ao Pretzel. Vamos lá, quem que é o diretor estatutário do Santos? Quem é o diretor estatutário do São Paulo? Quem é o diretor estatutário do Palmeiras? Quem é o cara do marketing importante do São Paulo? Quem é o cara do marketing importante do Palmeiras que vocês conheçam? Quem é o cara do marketing do Santos que vocês conheçam? Mas do Corinthians, todo mundo quer falar. Todo mundo quer dar opinião. Todo mundo quer ficar no holofote. Então, meu irmão, é a casa da mãe Joana. Quem manda é o Augusto. O Augusto é o presidente, é regime presidencialista. Então é ele que tem que botar na mesa. Vamos lá, então. Tudo que o Corinthians faz por essa gestão é falado, não é? Alguma vez a Leila falou do patrocínio? Ela só reclamou que do Corinthians era 340 milhões. Alguém sabe qual é a comissão? Alguém sabe a comissão da Mondelez, quem ganhou? O Corinthians sabe que o Casagrande deu
que foram 25 milhões de comissão. Por que só o Corinthians todo mundo sabe e não sabe do Santos? Qual foi das bets, por exemplo? Quais foram as comissões que a agência ganhou? Ou o São Paulo fez direto? Palmeiras fez direto com a Crefisa, o Santos fez direto com a dele, o Flamengo fez direto, todos os times de futebol brasileiro fizeram direto. Mas do Corinthians todo mundo sabe. E do Corinthians todo mundo apita. Porque, por sinal, tem comentaristas, youtubers, todo mundo. Primeiro time que eles falam, Corinthians. Você fala mais do Corinthians em termos de tudo que está acontecendo. E quem dá margem para isso? Augusto, Rubão, presidente do conselho, é o cara do marketing. Eu estava lendo agora que o Corinthians fez uma parceria com a Casim, de um dos camarotes, que saiu por R$104 mil, mas que lá o camarote custa, acho que 250. Todo mundo já sabe que foram 60 colchões, 64 camas de solteiro, 64 camas de casal. Todo mundo sabe já tudo isso. Todo mundo já sabe tudo isso, tintim por tintim. E aí o Corinthians é cobrado por tudo. E que tem que ser cobrado, mas os outros são cobrados da mesma maneira? Por exemplo, vocês acham justo, vocês palmeirenses, ter um patrocinador de 81 milhões da Fã e da Crefisa só na camisa do Palmeiras, que ganha tudo? Sendo que do Corinthians, que tá numa pindaíba desgraçada, é 340 milhões. Que do Flamengo é 3 vezes mais do que o Palmeiras. E que do São Paulo é maior. E o Palmeiras que ganha, mas os caras que são setoristas não cobram isso. Tem gente que faz o YouTube só do Corinthians. Ele dá opinião só do Corinthians, que é uma coisa incrível. É uma coisa impressionante. Agora, quando a gente pega e vê que um contrato de um camarote fez permuta com a Casim, e todo mundo sabe, e todo mundo já está criticando, vamos lá, qual foi, e quem sabe quanto foi tudo do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, do Internacional, do Grêmio. Mas o Corinthians dá tanta margem para isso, mas vocês sabem quem é o vice-presidente do Internacional? Quem é o diretor do Internacional? Você que tá aí. Vocês que fazem programa, eu que faço, não sei. Vocês já viram o Anderson? Se o Anderson Barros passar aqui na Band, ninguém conhece. Não mesmo. Se o João, que é do Madeiro, passar aqui, o João Paulo, ninguém sabe quem é. Se passar o diretor do Santos, ninguém sabe quem é. Cara, então, se o Corinthians dá tudo isso pra imprensa, é uma coisa impressionante, 19 horas. Isso, 19 horas, ou seja, a partir das 9 da noite, 21 horas, a veiculação obrigatória da Voz do Brasil aqui na Rádio Bandeirantes. Então, cara, se o Corinthians não consegue fazer isso, e a coisa mais bizonha que eu vi nos últimos anos, o André Sanches fez uma reunião junto com o Rashid e outras pessoas para perguntar para Augusto Melo como é que estava a negociação, se o Corinthians ia perder dinheiro. Vocês fizeram o Corinthians perder dinheiro durante 16 anos. A dívida era de 100 milhões, quando você entrou, foi para 2 bilhões. A que preço? 10 anos de Neoquímica Arena. Não pagaram R$1, 1 centavo. Deve 706 milhões. Já pagou tudo em juros. Só o ano passado foram mais de 100 milhões. Esse ano são 80. Só de juros do ano passado para esse ano são 180 milhões. Aí eles, com a maior cara de pau, eles querem saber como é que tá o contrato com a Globo, com a Libra. Vocês estão de sacanagem? Aí o presidente do conselho, de vez de ajudar o Augusto Melo, que é o presidente, não, coloca uma nota e arregaça todo mundo, e aí vira um forfé. Então, em quem acreditar? O que tá certo, o que tá errado? Comprar o Mateuzinho por 5 milhões de euros, por 70%, é um aborto da natureza. É o buraco de ozônio para um time que tá quebrado financeiramente. Contratar o Pedro Raul por 5 milhões de dólares. 5 milhões de euros. Pelo Mateuzinho, gente.
Estão de brincadeira. Só aí dá 5 vezes 5, 25. 6 vezes 5, 30. 55 milhões para 2 jogadores medíocres. 55, fora o salário que eles vão ter nos próximos 4 anos. Isso que é o grande problema. Esse é o grande problema, só que as pessoas não conseguem resolver, Paulo do Vale. Você fala com muita propriedade a respeito do Corinthians, do que existe, do que já passou. A minha visão é que o corintiano ele se viu obrigado a trocar o certo pelo duvidoso. O certo era uma diretoria que depenou o Corinthians, uma gestão que depenou o Corinthians. Aí eles foram pedir pra fazer uma reunião pra ver como é que tava o negócio. Cara, pode isso. Exatamente. E o duvidoso isso a gente já falou aqui várias vezes, é uma gestão ainda que engatinha em algumas questões, porque é uma gestão... Que beira amadorismo. Que beira amadorismo, no sentido de nunca estivemos aqui antes, não sabemos como a coisa funciona direito. E aí, esse fogo amigo, que já não é mais amigo entre o Rubão e o Augusto... Não tem mais, né? Exatamente. E assim, só citando um exemplo de 2 dirigentes que eu critico muito aqui, o Belmonte e o Casares, você pode falar qualquer coisa deles com relação à administração do São Paulo. Mas são dirigentes que, se caírem, eles caem juntos. Eles falam a mesma coisa. Falam a mesma coisa. Então, assim, a oposição do São Paulo, ela que venha de fora. E nem existe hoje oposição no São Paulo. Ela que venha de fora. E não de dentro. Hoje, a oposição do Corinthians é quem tá fora e quem tá dentro. Os dois. Então, assim... É muito louco isso. E que você fala muito bem. Tudo que acontece no Corinthians acontece numa proporção muito maior. Mas 1 milhão de vezes maior. Mas as pessoas dão isso. Por isso o cuidado também deveria ser muito maior. Isso! Pô, os caras estão sabendo do negócio do camarote que eu fiquei lendo. Você leu isso aí? Não. Eu li hoje. Pô, os caras sabem quanto foi a agência e da grana que ganhou... não sei qual que é a agência, 25 milhões da Bet que foi colocada aí. Mas os caras sabem de quanto foi o Mondelez? De quanto é a Crefisa? Ou se teve comissão ou não? Pô, é uma coisa impressionante. E aí reflete aonde? Reflete no treinador, reflete na preparação física, reflete nos jogadores que não têm personalidade para jogar. Reflete principalmente nos caras que jogam na frente, não fazem gol. No Cássio. E tudo no Cássio. Tudo é o Cássio. Ou é mentira minha? Exatamente. O Cássio, hoje, ele é o principal escudo do Corinthians no sentido de que, perdemos mais uma, né? Bota a culpa no Cássio. E aí... o Carlos Miguel vira o maior goleiro hipotético da história. Não é muito louco isso? O menino é bom de bola, tá tudo certo. Sim. Mas peraí, ele é o maior goleiro da história do Corinthians. E quando ele for titular, a realidade ela é diferente do nosso imaginário, né? A realidade do Carlos Miguel como titular, por melhor que ele seja, ela é diferente do imaginário do que as pessoas imaginam com ele na reserva. É muito louco. Porque ele vai jogar todo jogo. Vamos lá, o Everton não falhou um monte de jogos aí? Nossa. Alguém pediu lomba? Não. Ah, tá. O Rafael não falhou um monte de jogos? Opa! Alguém pediu. Quem que é o reserva? Nem sei quem é. O Jandrei. Jandrei. Alguém pediu o Jandrei? Pois é. O João Paulo não falha toda hora aí? Sim. Os caras... Quem que é o reserva do Santos? Até ano passado era o Vladimir. Então, era o Vladimir. Mas vocês da imprensa aí, os santistas, palmeirenses, São Paulino, vocês falam isso? Mas se vocês são jornalistas, se vocês são comentaristas, vocês deviam falar isso. Mas o Corinthians, o Cássio tomou um gol. Mas o Carlos Miguel tem que jogar, não sei o quê. Tá tudo bem, né? É igualzinho que vocês falam, né? Mas o Corinthians tá tanta margem pra isso. É tanta coisa errada, é tanta coisa pra imprensa, é tanta coisa pra comentarista de youtuber, comentarista de programa, que se acha e que se sente no... só fala do Corinthians. E é verdade isso, porque o Corinthians dá muita audiência. Tanto pro bem quanto pro mal. E quando o Corinthians está bem, aí acha pelo em ovo. A arbitragem que roubou, aí fulano, tudo mais. Agora, e quantos dirigentes... Olha o que essa renovação e transparência... Eu já disse isso e vou repetir. Olha, começou em 2007 com 100 milhões. Isso do Andrés. Isso é fato e tá lá. Tá? Aí, quando ele entregou depois, pegou com 400 milhões e entregou com 950. Roberto de Andrade. Cadê o Roberto de Andrade?
Cadê o Mário Gobi? Cadê o Duílio? Cadê? E eu que defendi tanto por acreditar em outras pessoas. Cara, ele saiu do Corinthians devia 11 meses. 11, sabe quanto que o Augusto teve que pagar para os jogadores? 30 milhões. Acho que foi do dinheiro do Murilo, né? Não sei se adiantou o dinheiro do Murilo, que é o zagueiro, que foi vendido pelo Augusto ou pelo Duílio? O Pedro foi vendido por quê? Pelo Augusto ou pelo Duílio? Pelo Duílio. Vamos lá, o Piton foi vendido por quê? Pelo Augusto ou pelo Duílio? Duílio. O menino que foi vendido lá pra Itália, que joga na seleção italiana. Esqueci o nome. Esqueci o lateral esquerdo. Joga na seleção brasileira, o Carlos Augusto? Carlos Augusto. Foi vendido por quê? Pelo Augusto ou pelo Duílio? Qual gestão? Mas o Andrés foi perguntar lá quem que fez contrato com Léo Príncipe de 3 anos que ele veio pra fazer teste. Quem contratou o Sérgio Dias? Quem contratou o Arauz por 5 milhões de euros? Quem contratou o Jonatas? Quem contratou o Jonatas Cafu? Quem? Foi o Augusto Melo ou foi a renovação de transparência? Porras. Quem contratou o Matias Rojas? Fausto Vera. Pode entrar, meu amor. Emanuele, né? Entra, Emanuele. Tá na paz de Deus, filha. Entendeu? Então, é isso. Agora, Augusto, eles fizeram o quê? Lucas Veríssimo. Acabou a farra. Se a gente passar, ninguém segura a gente. Pô, desculpa, né? Aí o Corinthians fica à mercê de tudo isso. Ou não?